Olá pessoal, hoje veremos a aula de número 3 do curso Direito Constitucional em Questões. Na primeira aula, nós vimos a origem das constituições modernas, quais foram os elementos mínimos previstos por essas constituições. Nós vimos também que no decurso do tempo, o Estado liberal ele foi se transformando em Estado social e hoje num Estado neoliberal, Estado democrático de direito. E houve um amadurecimento quanto à previsão dos direitos fundamentais. No Estado liberal, há a preservação dos direitos individuais, direitos de prestação negativa, a não necessidade e da não possibilidade do Estado intervir nas relações econômicas. Há também o Estado social, que com o amadurecimento e com a crescente organização da classe operária, a sociedade passa a perseguir do Estado direitos sociais, direitos de prestação positiva, como educação, leis trabalhistas, saúde. E há também o Estado neoliberal, conforme vimos na aula de número 1, em que persiste a necessidade do Estado intervir nas relações, mas somente quando essencialmente justificado. Na aula de número 2, nós vimos a posição da Constituição no ordenamento jurídico, como o ápice de uma pirâmide, o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Hoje nós veremos a classificação das constituições. Toda classificação ela deve ter uma utilidade prática, um interesse no seu estudo e aplicação. Então nós vamos tratar aqui de alguns critérios para classificar não só a Constituição do Brasil, mas outras constituições. O primeiro critério é quanto ao conteúdo. Uma Constituição, ela pode ser formalmente constitucional ou materialmente constitucional. Ela pode prever normas meramente formalmente constitucionais ou normas materialmente constitucionais. O que significa isso? Normas de cunho exclusivamente formalmente constitucionais. São normas que estão na Constituição em razão do processo legislativo, em razão do processo legislativo mais complexo. Então, há um diploma, há um documento único que é a Constituição e existem normas que estão previstas na Constituição apenas porque o constituinte originário, o poder constituinte, assim achou relevante. Independentemente, não se verifica a matéria tratada por essas normas. Só o fato delas estarem na Constituição são normas constitucionais. Esse é o critério formal. As normas também constitucionais podem ser materialmente constitucionais. São aquelas normas que, como vimos na aula número 2, são aquelas normas que tratam dos elementos orgânicos, dos elementos limitativos, dos elementos de estrutura do Estado, de estabilização das instituições. Então, são normas materialmente constitucionais, que tratam de matéria própria da Constituição. Qual é o interesse prático de nós distinguirmos normas materialmente constitucionais e normas meramente formalmente constitucionais? Primeiro deles, as normas materialmente constitucionais são consideradas, e nós vamos ver isso na aula de controle de constitucionalidade, preceito fundamental. E preceito fundamental, ele é parâmetro para um instrumento de controle de constitucionalidade, uma ação, que é um instrumento de controle de constitucionalidade, denominada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não se assustem quanto esse nome, nós veremos na aula de controle de constitucionalidade. Então, classificada a norma como materialmente constitucional, ela pode ser um preceito fundamental. Outro interesse prático no assunto e na classificação dessas normas. Regra constitucional formal, ela predomina sobre regra apenas materialmente constitucional, conforme a noção brasileira, conforme a jurisprudência e doutrina brasileiras, doutrina pátria, não há essa hierarquia.
entre norma formalmente constitucional e norma materialmente constitucional, se essas normas foram oriundas da Assembleia Nacional Constituinte, se essas normas elas foram oriundas do poder constituinte originário. Se houver o conflito entre essas normas, deve-se observar o princípio da proporcionalidade. Uma norma não invalida a outra. Não existe hierarquia entre normas formalmente constitucionais, fruto do poder constituinte originário, que é o poder que instituiu a ordem jurídica, que é o poder que instituiu uma nova Constituição. Outro interesse prático nessa classificação é quanto ao bloco de constitucionalidade. Essa noção de bloco de constitucionalidade, ela é muito importante para a resolução de provas e ganhou força com a emenda constitucional número 45. A Constituição é ordenada não somente em um diploma, conforme a noção de bloco de constitucionalidade. É possível, segundo essa teoria, que normas constitucionais não estejam previstas formalmente na Constituição. Essa teoria do bloco de constitucionalidade é aplicada no Brasil, mas de forma excepcional. Por exemplo, há a previsão no artigo 5º, parágrafo 3º, que normas sobre direitos, tratados sobre direitos humanos, que sofram um processo rigoroso, processo legislativo mais dificultoso para a sua elaboração, essas normas, esses tratados sobre direitos humanos, eles são equivalentes a normas constitucionais. São normas equivalentes a constitucionais, estão no mesmo patamar hierárquico. Então é possível que não haja a previsão desse tratado, dessa norma prevista em tratado na Constituição, e mesmo assim esse tratado sobre direitos humanos, desde que previsto esse processo legislativo mais rigoroso, ser considerado equivalente a uma norma constitucional. O segundo critério de classificação é quanto à forma de apresentação das Constituições. A Constituição pode ser escrita ou não escrita. As Constituições escritas são reunidas de forma sistemática em um único diploma, predominantemente normas positivadas, sendo que os costumes e a jurisprudência serve para integração, serve para a aplicação da integração das lacunas. Existem também as constituições não escritas, que apresentam diversas fontes, costume, jurisprudência, leis esparsas, constituídas em tempos diversos. As constituições não escritas são predominantemente previstas no sistema chamado de sistema da common law. É o sistema previsto, por exemplo, na Inglaterra, em que não há uma Constituição formada em um único momento ou em um único diploma. A Constituição brasileira é classificada como Constituição escrita, não porque está redigida, mas porque está estabelecida em um único diploma, predominantemente. Vantagens das Constituições escritas. A primeira delas é a segurança, porque nós sabemos quais são as normas que são consideradas constitucionais. A segunda vantagem, publicidade. A terceira vantagem, estabilidade. É possível mecanismos claros de controle de constitucionalidade. Se há uma contradição entre uma norma que não esteja na Constituição e uma norma constitucional, deve prevalecer a norma constitucional. E esse conflito ele é harmonizado pelo controle de constitucionalidade. Então, diante dessas vantagens das Constituições escritas, o Brasil adotou a teoria da Constituição escrita, adotou a posição da Constituição escrita.
O terceiro critério é quanto ao modo de elaboração das constituições. As constituições podem ser dogmáticas ou históricas. As constituições dogmáticas são elaboradas em ocasião certa por um órgão legislativo. Sempre são constituições escritas. As constituições dogmáticas são fruto da elaboração de um poder legislativo que se reúne para a elaboração, para a instituição de uma Constituição. Por exemplo, no caso da Assembleia Nacional Constituinte, de 88. As constituições históricas, elas não se formam em um único momento. Elas se formam por uma lenta evolução histórica de uma sociedade. Há uma sedimentação dos valores, quer dizer, há uma acomodação dos valores, e à medida que vão sendo aplicados, vão sendo valorizados e sobrevalorizados. As constituições históricas são essencialmente ligadas às constituições não escritas, já que são formadas pela jurisprudência, pela doutrina, não estão estabelecidas num único documento. O próximo critério de classificação das constituições em relação à sua origem. Quanto à origem, as constituições elas podem ser promulgadas ou outorgadas. As constituições promulgadas, elas são fruto do poder legislativo, representantes do povo que, legitimados pelo povo, elaboram a Constituição. Elas refletem as constituições promulgadas a vontade geral e expressa um consenso social. Foram constituições promulgadas no Brasil a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1946 e a Constituição de 1988. Diferente das constituições outorgadas, que são constituições impostas pelo governante, sem a participação popular. Nós vimos as constituições outorgadas nas seguintes constituições do Brasil. Primeira de 1824, segunda de 1937 e a terceira de 1967, com a instituição do AI-5. A quinta classificação das constituições se refere à sua estabilidade. As constituições elas podem ser imutáveis, rígidas ou flexíveis. Constituições imutáveis são aquelas que não admitem qualquer alteração em nenhuma de suas disposições. As constituições rígidas são aquelas que estabelecem um procedimento diferenciado para a sua alteração, maior complexidade e solenidade. Então, há, essencialmente, tipos diferentes de procedimento. O procedimento mais rigoroso para a edição de uma norma constitucional, por exemplo, um quórum diferenciado, ou no caso do Brasil, também a necessidade de 2 turnos para a sua aprovação em cada casa legislativa. E há aquele procedimento para as leis infraconstitucionais, um procedimento mais simples, como, por exemplo, o procedimento para as leis ordinárias, que é necessário apenas uma maioria relativa para a sua aprovação. Entre as constituições imutáveis e as constituições rígidas, alguns autores classificam a Constituição brasileira como uma Constituição superrígida. Quer dizer que algumas questões, algumas normas da Constituição, elas não podem ser alteradas. São cláusulas pétreas. Está previsto no artigo 60, parágrafo 4º, as cláusulas pétreas, as questões que não podem ser alteradas pela Constituição. Direitos e garantias individuais, separação dos poderes, forma de governo, forma de Estado. Constituições flexíveis
são constituições que podem ser alteradas pelo mesmo procedimento instituído para a reforma de normas infraconstitucionais. Quando há uma Constituição flexível, não há uma rigidez da Constituição. Não é possível o controle de constitucionalidade, já que a Constituição ela pode ser alterada pelo mesmo procedimento de normas infraconstitucionais. Então, na Constituição flexível, não há essa possibilidade de controle de constitucionalidade. Entre a Constituição flexível e a Constituição rígida, alguns autores identificam uma Constituição semi-rígida. Conforme esses autores, é possível que uma Constituição preveja normas que necessitem para a sua alteração de um procedimento mais dificultoso e outras normas constitucionais que podem ser alteradas pelo mesmo procedimento de normas infraconstitucionais. A rigidez constitucional, quer dizer, o procedimento, a previsão de um procedimento mais dificultoso para a alteração de uma Constituição, é pressuposto para o controle de constitucionalidade e para a hierarquia da Constituição como o ápice do ordenamento jurídico e para a supremacia formal da Constituição. O sexto e último critério que veremos aqui das Constituições se refere à sua extensão. As Constituições podem ser sintéticas ou analíticas. Constituições sintéticas são aquelas que resumem a previsão do essencial para a sociedade e para o Estado. Por exemplo, a Constituição norte-americana, que prevê apenas poucos artigos no seu diploma. Constituições analíticas são extensas, são constituições amplas que regulamentam diversos assuntos que entendam relevantes, não somente aqueles materialmente constitucionais. Cuidam de temas material e temas apenas formalmente constitucionais. Então, concluímos aqui essa importante aula sobre a classificação das Constituições. Até a próxima e obrigado.